clicando aqui que ele vai pedir, ó. Tá. Aí, ó, agora a gente está ao vivo. Fechou? Beleza, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então não entrou ninguém ainda. Ele vai pedir autorização aqui, ó, nessas duas carinhas. Tá. E aí quando aqui fica vai ficar tipo um pop-up aqui, você vai clicar aqui, aí vai estar lá aceitar o CAN. Beleza. Entendeu? Ó. Oi, pessoal, tudo bem? Ó, já vi a Lu aí, estamos ao vivo. A Rafa do escritório estava me explicando umas coisinhas Ó, o aqui. Peu, meu amigo, entrou. Fala, Peu. O Rafa tava me ajudando aqui e tá saindo. Já tem umas pessoas entrando aí. Eu vou aproveitar para me apresentar, para quem não me conhece. O meu nome é Marielle, eu sou sócia e assessora de investimentos aqui na Hold. Hoje sou eu que vou conduzir essa live, vai ser com o Duda Rocha, da Ucan Investimentos. Essa live ela faz parte de um projeto da Hold que visa estreitar a distância entre os gestores, os tomadores de decisões, não só de fundos de investimentos, mas outras pessoas que estão à frente de seus negócios, e o investidor. Tá? Eu tô esperando o Duda entrar aqui, daqui a pouco ele vai entrar, ó, já fez uma solicitação aqui, deve ser ele, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui. Tá aguardando. Tudo bem? Oi, Duda, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Eu tô bem. Comecei aqui falando rapidamente, me apresentando. Primeiro eu quero te agradecer por se prontificar a ter essa conversa conosco. Eu sei que a tua agenda é super concorrida, fiquei super feliz quando eu fiquei sabendo que eu consegui falar contigo. Já me apresentei aqui, sou a Marielle, sou sócia e assessora da Hold e vou te apresentar muito rapidamente, mas depois eu já vou passar a palavra para ti mesmo se apresentar, né, Duda? O Duda, ele é gestor e CIO da Ocan Investimentos, é uma gestora referência no mercado, está com mais de 11 bilhões sob gestão. E agora eu vou passar para ti falar um pouquinho tanto de ti quanto da gestora, Duda, se apresentar. Tá bom. Obrigado, Marielle. É um prazer estar falando com a Hold, falando com os clientes da Hold. Eu vou apresentar um pouco sobre mim, tá? Eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado, sempre como gestor. Tive mais de 15 anos no Pactual, depois mais de 10 anos na Brasil Plural. Fundei a Ocan junto com sócios primordialmente do Pactual, todos com gestores com experiência de mais de 20 anos. A Ocan é um time muito qualificado, são 5 gestores macro, 4 economistas, 4 gestores de equities, 8 analistas locais e 2 analistas internacionais em tecnologia, mais 5 sócios focados na parte quantitativa de suporte. Tá? Então, é uma gestora muito completa. Tá? A nossa vantagem competitiva é que a gente procura gerar alfa. O que é alfa? Independente da direção do mercado, sempre gerar valor, sempre numa relação favorável de retorno-risco. Como é que a gente faz isso? Né? A gente pode falar aqui do retorno absoluto que está aqui aberto, a gente tem vários multimercados, um para cada nível de risco, tem desde o institucional, que é D+1, para render CDI mais 2, um Equity Hedge, que é um fundo de previdência também, que é CDI mais 4, com 4% de vol, e o retorno absoluto, que é CDI mais 8, com 8% de vol. Então, para cada perfil de risco. Nos fundos de ações, a gente tem um long short, que é para render CDI mais 8, ele está fechado atualmente. O Long Bias, que também é um fundo excepcional, que é para render IPCA mais 12, está rendendo mais do que isso, está rendendo mais que 10% no ano já, até agora com 7 meses, com a bolsa caindo mais de 10%. E o fundo de ações, que também é institucional, para render Ibovespa mais 10%. Então, é uma gestora completa, com um time muito completo. A gente dá um valor enorme para uma gestão ativa também, a gente pode sair de qualquer posição hoje em 4 dias. Por regra de risco, a gente tem que sair até 15 dias. A gente é muito fundamentalista, a gente assim, debruça muito sobre análise, tanto global quanto temas estratégicos de equities globais. A gente também exige, além de um valuation muito favorável numa empresa que a gente investe, a gente também exige que a empresa tenha crescimento maior que 10%, um retorno maior que 15%, uma gestão superior. Então, são uma série de aspectos que fazem um diferencial da Ucan. Não por acaso, todos os fundos da Ucan foram premiados. A gente tem mais de 11 bilhões sob gestão.
como a Marielle falou, como a gente também tem mais de 100 mil clientes. O nosso propósito é levar o padrão de vida das pessoas, não só em investimento. Então, eu acho que isso tem sido reconhecido como um grande diferencial. Bacana, Duda. Acho muito, muito bacana o propósito, é mais ou menos o mesmo que a gente tem aqui na Hold. OCAN significa simples e essencial, né? Eu queria que, tu já falou um pouquinho das métricas de investimentos, mas eu queria que tu desenvolvesse um pouquinho mais a filosofia de investimentos. Inclusive, porque eu já sei qual é o que tu vai responder, as três principais aspectos quando vocês analisam uma empresa ou um case para investir. Então, eu queria que tu desenvolvesse um pouco mais essa estratégia de investimentos da OCAN. Então, eu vou tentar simplificar, né? Vamos dizer que você tem um case aqui, tá? E aí, como é que você vai gerando alfa continuamente, gerando mais valor no tempo? Primeiro, a gente faz, claro, uma análise de fluxo de caixa descontado, levando os aspectos quantitativos em consideração. Inclusive, a gente tem uma política de investimento responsável, essa questão de ESG agora é muito importante, ambiental, social e governança. A gente, desde o início da OCAN, a gente avalia isso, e uma série de aspectos qualitativos. Então, para a OCAN também, para você gerar alfa, você tem que ir nas empresas alfa. Então, para nós é qualidade em primeiro lugar, qualidade em segundo lugar, qualidade em terceiro lugar. Então, a gente está efetivamente nas empresas vencedoras. Então, primeiro a gente vê um potencial de valorização por fluxo de caixa descontado, inclusive levando em conta esses fatores qualitativos que eu te falei. Então, a nossa chance, a gente viu um potencial de valorização muito grande. Claro que antes disso, até se eu fosse falar, a gente tem uma análise macro internacional para entender quais são os principais temas macros. Então, há mais de 2 anos, a gente persegue o tema de uma desaceleração global que levaria os juros para baixo. Então, a gente tem acertado muito nesse tema. Então, isso já favorece ações. Então, isso já gera um alfa, porque eu já vou me posicionar sabendo exatamente como é que também funcionam os juros nos Estados Unidos, nas principais economias. Depois, eu também tenho uma avaliação global de quais são os melhores setores. Então, por exemplo, a gente há mais de 2 anos também persegue o setor de tecnologia, principalmente nos Estados Unidos e na China. Então, a gente consegue, no macro, também identificar que os Estados Unidos é um país alfa, a China é um país alfa, e a gente está aqui a investir em tecnologia. Então, os juros baixos já geram alfa. Tecnologia já gera um ganho superior. Depois, a gente faz uma valoração, por exemplo, de uma empresa. Hoje, por exemplo, a OCAN está investindo mais de 2/3 dos investimentos dela são em empresas de tecnologia, tá? Seja no Brasil ou no exterior. Hoje a gente tem no Brasil, Estados Unidos e China. Mas, assim, dentro desse setor de tecnologia, qual é a empresa alfa? Então, a gente faz um valuation por qualitativo, a gente descobre qual é a empresa alfa. A valoração também, o valuation dá um upside, normalmente no mínimo 30%. Então, tem mais um alfa. Essa empresa também, além de ter um valor a ser capturado, a gente exige que tenha um crescimento de geração de caixa superior a 10%. Então tem mais um degrau alfa para cima. Além disso, então isso gera crescimento e momento, né? Também essa empresa vai ter um momento favorável. A gente exige que ela tenha um retorno maior que 15%, ou seja, se também ela não tiver nada transformacional, a cada ano ela vai gerar esse 15% de retorno, esse lucro que vai distribuir ou reinvestir. Então o carrego, que a gente chama, também vai ser favorável. Então, mais um alfa para você ganhar. Além disso, a gente exige, para descobrir essa empresa alfa, que ela tenha uma gestão superior. Então, é mais um alfa. Ou seja, da mesma forma que eu tento, né, e tenho conseguido gerar surpresas positivas para os clientes, trabalhando mais, encontrando, fazendo análise, a gestão superior também vai fazer isso. Então, gera um alfa. Além disso, a gente exige que quando a gente encontra isso, até para não ter uma correlação com os outros fundos de mercado, ter um valor efetivamente agregado, adicional para os clientes, que a gente tem no mínimo 15 empresas, como recomenda uma diversificação salutar, né, por CAPM, por Markowitz, são métricas quantitativas. Mas 50% da nossa posição, normalmente são 5 posições, e 75% são 10 posições. O que eu quero dizer? A concentração para fazer diferencial também no ganho maior também faz diferença. Então, isso é mais um adicional. Então, ao final do dia,
você vai somando essa escadinha, a minha chance de sucesso de gerar um valor superior é enorme. E eu fico com uma margem de segurança muito grande. Sem falar que a chance de perder é muito pequena, porque eu tenho stop loss, então eu tenho um limite de perda. Então, se uma posição não estiver dando correto, performando bem, eu vou sair. Eu só aumento posição vencedora. Então, como eu vou aumentando, só o que vai ganhando, eu vou gerando também uma gordura, uma margem de segurança. Então, também diminui a minha perda. Eu, por exemplo, não vendo opção de descoberto. O que é isso? É você vender uma call, vender algo que seja muito improvável acontecer, mas quando acontece uma pandemia como agora, gera uma descontinuidade enorme para baixo. Então, eu também protejo. Os nossos fundos multimercado, multiestratégia, eles também são diferentes do mercado. A gente carrega normalmente 2/3 em ações, não é risco ações, é sempre protegido, tá? E 1/3 macro. Dessa forma, eu estou no melhor mercado, né? Porque os juros estão muito baixos, no melhor mercado global. Nos 25 anos passados não foi. Eu já trabalhei com juros acima de 40%. Então, é o melhor cenário que a gente está vendo, que eu já vi como investidor e agora. Então, eu estou muito animado e conseguindo expandir a carteira. Então, também gera uma proteção. E também, se tiver que ajustar rapidamente, porque mudou o cenário macro, eu saio em 4 dias das minhas posições hoje, por 15 dias para o regra de risco. Então, também a minha proteção para baixo é pequena. Então, são uma série... E não tem crédito privado também nos fundos, tá? Quando você compra um crédito privado, uma coisa de que você, para ganhar um yield pequeno, se a empresa quebrar, você não recebe nada. Então, é desproporcional o risco. E também uma outra coisa para você pensar, né? As posições macro dos fundos macro, normalmente operam alavancadas. Então, quando as pessoas compram a posição de juros para um ano, operam mais que o PL do fundo. Essa alavancagem, quando tem uma descontinuidade, gera uma descontinuidade para baixo. Porque normalmente também a volatilidade do câmbio, a volatilidade dos juros, que é mais baixa que a da Bolsa, se iguala praticamente à da Bolsa. E isso também não acontece com o CAN, porque a gente carrega a gente tem a tecnologia de já carregar no melhor mercado que a gente já chega para frente, que é a Bolsa. Então, tudo isso agrega tanto o alfa para cima, eu falei mais de 3, né, Marielle? Desculpa, porque eu fico empolgado, mas é mais 3. Não, eu já tinha falado antes. E para baixo, na proteção, também eu tenho uma série de proteções para não incorrer num risco maior. Tá, eu tenho uma série de dúvidas aqui, algumas bem mais rapidinhas e outras um pouco mais amplas. O stop loss é automático, não são vocês que chegam lá para na hora de zerar uma posição, já fica lá o stop loss no sistema. Ótima pergunta. Stop é uma decisão quantitativa, como você bem falou, né? Então, como é que é o stop que a gente funciona? Se uma posição nossa performa pior do que a Bolsa, se for comprada no Brasil, em mais de 10%, você já tem um gatilho de parte dessa posição você vai ter que sair, tá? Então, isso é importante porque o timing de entrada, o momento de entrada no mercado, para a gente também é importante. Por isso que a gente também só aumenta a posição vencedora, porque a gente faz isso em escada para continuamente ter ganho. Isso é bastante importante para a pessoa física, porque normalmente a pessoa física não tem um stop, mas tem um stop gain, né? A gente não tem stop gain. Então, por exemplo, o Magazine Luiza a gente tem há 4 anos na nossa carteira. O papel decuplicou, multiplicou por 10. Só que continuamente a gente reavalia os números, ela está crescendo mais do que a gente esperava, o e-commerce realmente foi muito transformacional, ela ganhou uma posição de dominância, em termos de tecnologia tem vantagem comparativa, então tudo isso a gente avalia. Claro que continua a avaliação quantitativa lá do fluxo de caixa descontado dela para frente, que continua tendo um potencial de valorização. Mas são uma série de variáveis que a gente ajusta. Mas acho que a sua pergunta é muito boa em relação ao stop. Obrigada. E uma outra pergunta agora. Você falou que toda posição do fundo vocês têm que ter condições de zerar ela em 15 dias. Me dá um exemplo na prática assim, disso. Por exemplo, usando o Vale. Pegando o Vale e negocia 1,5 bi por dia de ações. Vamos supor que é ilimitado, considerando só o volume de Vale diário. O quanto que o fundo pode ter de Vale dentro dessa estratégia de poder zerar ela em 15 dias? Ótima pergunta, né?
a minha métrica é eu fazendo 25% do volume do papel, considerando todos os fundos. Mas eu sempre trabalho com uma margem de segurança de não chegar nesses 15 dias. Nunca cheguei nem perto, considerando todos os fundos, né? Também nos momentos de mais volatilidade, normalmente no primeiro momento você tem até um aumento da liquidez, mas, por exemplo, também eu não considero a liquidez agora do mercado altista, eu considero a liquidez em um ano. Ou seja, eu também faço uma normalização da liquidez para evitar os picos de liquidez que às vezes vocês têm, tá? É mais fácil eu te explicar, por exemplo, eu vou te explicar uma posição para a gente que a gente reduziu rapidamente porque o cenário mudou. A gente adora a loja Renner, a gente foi investidor há muito tempo da loja Renner, só que, dado a pandemia, quando ficou claro a pandemia, a gente viu que o varejo tradicional não seria favorecido. Então, e o e-commerce seria, né? Então, a gente, na verdade, a gente comprou mais Magazine Luiza, por exemplo, e saímos das posições de loja Renner. Só que eu fiz essa alteração, não foi em 4 dias, porque 4 dias é o ativo mais ilíquido. Loja Renner é menos de 2 dias. Então, em 2 dias, eu adaptei a posição. Isso foi muito importante, porque no começo, a primeira queda ali, que foi na quarta-feira de carnaval, o mercado caiu 7,5, todo mundo achando que era para comprar. Na verdade, eu estava comprando o mercado americano, principalmente de tecnologia, e vendendo o brasileiro. Por quê? Porque tinha caído, segunda e terça de carnaval, que tinha caído igual ao mercado. E os Estados Unidos têm menos risco, ele tem capacidade mais fiscal, monetária e de gestão do que o Brasil. Então, era sob percepção de risco, né? Então até é interessante as pessoas, mas vocês topam, na verdade o potencial não aumentou, por que vocês topam? Topa porque é uma gestão de risco. A maioria das vezes, realmente, o papel volta para a gente, mas quando tem uma descontinuidade como dessa da pandemia, você efetivamente protege. Tem uma outra coisa interessante, Marielle, que é única nossa. Controlar a volatilidade do fundo, né? Tem uma outra coisa interessante, que eu acho que antes de bater qualquer limite de risco, a gente tem uma métrica muito, muito legal. Então, assim, quando a gente fala que o retorno absoluto, por exemplo, que está aberto, ele tem a meta de render CDI mais 8, com 8% de volatilidade. O que acontece aqui numa crise, a volatilidade, como nessa agora, ela duplicou, depois triplicou, depois ela quadruplicou. Então, as posições, para você conseguir continuar fazendo mais que CDI mais 8 que a gente está fazendo, você não precisa ter a mesma posição. Você pode ter metade, pode ter um terço, pode ter um quarto. Quando a volatilidade foi aumentando, que é um prenúncio de crise, a gente já vinha diminuindo as posições. A gente antecipou, inclusive, porque a gente aumentou juros e diminuiu bolsa, que a gente já estava desconfortável com o valuation de bolsa. Então, a gente antecipou, então já estava mais protegido no Brasil. Mas mesmo lá fora, as proteções, principalmente de tecnologia, num primeiro momento, mudou o padrão de volatilidade. Então, a gente saiu dessas posições, diminuiu sobremaneira, preservou capital. Tanto que em março, apesar da bolsa cair 30%, mais de 30%, o retorno absoluto teve um retorno positivo. A gente ganhou nos juros e preservou capital em ações. Não, e já entrou numa outra pergunta que eu ia fazer, que foi a estratégia de vocês, porque a performance do fundo foi realmente surpreendente em todo esse período, né? Que tanta gente sofreu tanto. Isso. Foi porque vocês se anteciparam. Lá em fevereiro vocês já estavam mudando posições e completaram essa mudança no carnaval mesmo, ali na segunda-feira, na terça. Não deixaram para quarta-feira de carnaval. Já em dezembro e janeiro, a gente protegeu a carteira de bolsa, porque a gente revisou o crescimento de Brasil para baixo. Então, tinha um desvio de percepção em relação ao mercado, que se confirmou que o crescimento seria menor. E aumentou em juros, porque o crescimento menor favorecia. E aí vem os prenúncios da pandemia, a gente aumentou a posição em juros, porque já levaria uma queda de juros, e protegeu muito as posições de bolsa, porque era um risco maior. Então, a gente entrou com uma cabeça muito boa. Mas, assim, o melhor não foi a preservação. Inclusive, a Alcan, como a gente é muito preocupado com o risco, né, sempre, quando a gente está falando de retorno para vocês, a gente vai estar falando de retorno ajustado ao risco. Porque é o que se chama de índice Sharpe, que é esse retorno CDI mais 8 sobre 8%, tem 8% de excesso de retorno. Então, o nosso retorno, a gente procura ser um retorno ajustado ao risco maior que 1. Na verdade, o nosso retorno tem sido maior que 2, que é absolutamente excepcional. Tanto que a gente foi premiado em 6 meses, em 1 ano, em 3 anos, como o melhor fundo do mercado sobre essa volta. Tá? Agora vai ter mais uma premiação no valor em relação a isso. Agora, o histórico da Alcan, eu estou falando que eu sou tomador de risco. Tá? Em algum momento vai ter volatilidade, não vai ter essa convergência toda, eu vou sofrer. Tá? Isso faz parte. Mas eu só queria lembrar o outro fato histórico que aconteceu, na deterioração do mercado no Brasil de 2003 a 2015, em que a bolsa caía mais de 10% todo ano,
aquela recessão que culminou no impeachment, eu que sou investidor de bolsa, eu comprado em bolsa, é a nossa capacidade de investir lá fora, por exemplo, a gente teve... Nossa, de mais de 200% do CDI, a né? gente não só teve um retorno excepcional, como a gente foi premiado como o melhor fundo do mercado, já naquela crise. Então, assim, as crises, normalmente, a gente que é mais preocupado em gestão de risco, a gente costuma preservar muito capital e passar bem. O melhor, Marielle, é que a nossa cabeça não era pessimista. Então, por gestão de risco, a gente protegeu, a gente foi para os mercados corretos, mas quando teve essa recuperação, essa volta do mercado, a gente performou também melhor do que a média, mesmo dos melhores fundos. Então, a gente caiu muito menos e subiu muito mais. Então, é por isso que o retorno absoluto está 8%, o Equity Hedge 4%. Todos eles estão batendo as metas ambiciosas de retorno, na verdade, num ambiente de extrema crise. Sim, mas sabe que um exemplo que eu gosto muito de dar para alguns investidores que estão começando em bolsa e que aí eles gostam de traçar um cenário, não, se cair em 1 ou 2 anos volta, porque a bolsa volta. Eu sempre peço para eles olharem até um período mais extenso, de 2010 a 2015, 16, porque foi um período extenso para a bolsa, foi um período ruim e que aí bons gestores conseguiram se destacar, né, como vocês. Mas a bolsa de vez em quando tem períodos longos de crise. Assim, se ampliar num gráfico mais longo, ela é para cima, mas um período aí de 4 anos é um período longo, né, de queda ou estagnação. Esse é meu sonho, né, Marielle? Assim, muito legal você falar isso, porque realmente deveriam avaliar e tem esse histórico. Agora, para quem está me ouvindo, o ideal seria avaliar em pelo menos 3 anos um fundo de ações, em pelo menos 2 anos um multimercado. É isso que a academia recomenda como padrão internacional, tá? Então, acho que isso que você está falando também é bem legal sobre esse aspecto. O que é interessante é que eu já era gestor nos anos 90, né? Então, a bolsa não caía 40% na época, caía 80%. Eu passei por 3 crises brutais em que a bolsa caiu mais de 80% já. Então, essa preservação de capital, essa tecnologia e essa experiência, não só minha, de toda a OCAN, de saber administrar essas crises é bastante importante. Então, uma outra coisa, às vezes, que a pessoa física não dá tanta importância, por isso que eu recomendo sempre um profissional que te ajude na seleção de fundos, como a Hold faça, ou seja, com uma assessoria, que invista num profissional, pelo menos para ter um benchmark, ou seja, quer investir direto em bolsa, mas tem um fundo de ações para você comparar a sua carteira com um fundo de ações. Eu quero ter um retorno atual de todos os meus investimentos, desde os conservadores aos agressivos. Tem um multimercado para você comparar, porque são fundos síntese. Então, é isso que a gente se propõe, por isso que é elevar o padrão de vida. Porque se você confere para você até todos os seus investimentos, como o meu, né, eu sou o maior cliente da OCAN e o cliente relevante. Todos os meus investimentos somente estão na OCAN. Então, a gente faz um investimento síntese, você vai ver, compara um pouco, porque você quer fazer diretamente, você quer ter... Mas, como a Marielle está falando, veja a filosofia, veja como é que ele vê os cases de ações, veja os conceitos, porque isso é bastante importante. É verdade. E então até eu estava pronta para fazer essa pergunta mais para finalizar, assim, mas é realmente uma conversa que a gente sempre tem com os investidores, pessoas físicas, do valor de ter um profissional dedicado 24 horas com uma equipe super especializada para te ajudar em relação a uma pessoa que está lá tentando sozinha. Até eu acho que tem valor o investimento, a pessoa compor a sua carteira de ações, até um valor mais amplo, e acompanhando as empresas, acompanhando o mercado, às vezes muda a visão do investidor, mas assim, ter uma parte com um profissional mesmo, e contra fatos não há argumento. No longo prazo, o gestor um fundo acaba performando melhor do que uma carteira padrão de uma pessoa física que não tem tanto acesso e que não consegue se dedicar. A da pessoa física pode até performar melhor, mas assim, você tem que ajustar isso ao risco, né? Porque normalmente a pessoa física olha o potencial de valorização do papel, mas não olha os riscos embutidos nisso. Então, eu acho que é sobre esse aspecto. Então, as pessoas gostam, e eu acho que é muito importante estudar. A gente até no nosso site, nas redes sociais, a gente recomenda livros, escreve carta, se posiciona, escreve carta mensal. Acho que as pessoas têm que entender um mínimo dos cases, né? É curioso, né? A parte mais sensível do corpo humano talvez seja o bolso, né? E
E quando para você se formar um médico, né, para cuidar do corpo humano, né, você tem que estudar 6 anos de faculdade, 2 de residência, você vai, né, tem que fazer normalmente mestrado, você faz um período de 10 anos de estudo. Às vezes as pessoas, em um mês, faz um curso, quer operar no day trade, sem saber exatamente no que está investindo. Então, assim, acho que tem um pouco de paciência, né? E aí, normalmente, as pessoas querem aonde o upside maior, que é o day trade, ou a ação de mais risco. Então, eu acho que vale a pena investir nos melhores gestores, no gestor, de novo, gestão de recursos é sempre uma relação de retorno-risco. Porque o que acontece agora? Como a minha relação de retorno-risco está boa, eu, nos últimos 30, 60, 90 dias, só estou expandindo o portfólio, porque eu estou vendo oportunidades, por isso que eu estou animado para frente. Então, você faz. Agora, quando você pode estar até ganhando dinheiro, mas a relação de retorno-risco não está boa, quando vier uma maré contra, você com certeza você vai perder sobremaneira. Então, eu acho que é essa compreensão que é fundamental nas pessoas que estão começando a investir. Então, eu acho que um profissional como a Hold, assessoria é fundamental, sabe escolher fundos, sabe assessorar, e um profissional de gestão é fundamental. E também, ele, inclusive, a gente tem o propósito, inclusive, de ajudar se a pessoa quiser diretamente investir. Muito bacana, Duda. E vocês, a maioria dos fundos de vocês são fundos multimercados, eles se replicam e vocês têm um DNA muito forte em ações, né? Em empresas. Na verdade, eu gosto de falar de investir em empresas, não investir em ações, né? Eu já tenho esse cuidado, geralmente. Eu queria falar um pouquinho da carteira de investimentos de vocês, mas não falar isoladamente da empresa, isso dentro da estratégia de vocês hoje, tá? Tem uns casos que eu estava vendo na carteira de vocês, eu já vi que vocês estão bem posicionados em empresas de tecnologia lá fora, né? E acabam o que me chamou a atenção, que não são empresas tão populares aqui no Brasil, até porque elas estão listadas só lá fora, vocês têm Visa e Mastercard na carteira de vocês. Eu queria e por outro lado, outras empresas do setor financeiro, que depois a gente entra aí, vocês não têm os bancões hoje, né? Uhum. Eu queria entender o porquê que tem Visa e Mastercard, o que é o racional, e se ele entra, com certeza, se elas estão na carteira, elas entram nessas métricas de vocês, passam por todo esse filtro, inclusive de 10% de geração de caixa ao ano e de 15% sobre o patrimônio líquido, que eu achei uma métrica bem interessante. E eu queria que tu desenvolvesse um pouco essa tese. Primeiro, a gente que é mais focado em ações, esse é o benchmark global, tá? Você vai ver os grandes gestores têm muito mais ativos em bolsa. Então, se você quiser gerar alfa, como eu falei, um retorno superior ajustado ao risco, você tem que ir onde o alfa está, que é principalmente um bolsa. Então, eu remei contra a maré durante mais de 25 anos. Agora, o Brasil está convergendo, como as outras economias, para um juro nominal mais normalizado, né? Não é das melhores dos países desenvolvidos, mas Chile, Peru, Colômbia, México tem mais ali metas de inflação de 3% e juros de 5%, 6%. E agora o juro está excepcionalmente mais baixo ainda, que favorece, ainda mais, né? E deve se manter, porque é o que está em voga no mundo, se manter baixo durante um período maior, tá? Então, isso é o benchmark. Como é que a gente olha a nossa carteira, tá? A gente persegue o tema de tecnologia há mais de 2 anos, como eu falei. Tem alguns temas que estão mais em voga, tá? Por estratégia. Então, o primeiro é o 5G, tá? Então, esse advento do 5G, que vai entrar no mundo nos próximos 2 anos, vai levar o aparelho que a gente tem na mão, um iPhone, por exemplo, a fazer praticamente tudo, com um tempo de latência enorme. Ele pode dirigir teu carro, ele vai conseguir fazer uma operação à distância, ele vai tomar decisões quantitativas, inclusive na nossa gestão, nas nossas métricas, eu poder fazer por telefone. Então, isso é muito transformacional. A gente investe a Apple, inclusive, como maior posição há muito tempo, tá? E eu acho que é interessante que todo mundo fala do evento de tecnologia, né? Quem está acompanhando o mercado está vendo que o índice de tecnologia que o Nasdaq está performando melhor que o S&P ano passado, esse ano. As FANGs, que são chamadas grandes empresas de tecnologia, que são Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google,
elas conseguem, com a capacidade de consolidação, performar ainda melhor. A nossa carteira está performando melhor do que as FANGs, que são as empresas líderes no mundo. Grande parte porque também tem as melhores empresas das FANGs, tá? E numa proporção mais favorável. Então, eu estou querendo falar isso, que a Apple é a empresa que mais subiu das FANGs nos últimos 1 ano e 2 anos, tá? Então, e ela que tem o valuation menor, tá? A Apple hoje está próximo de 25 vezes de lucro o ano que vem. A maioria das empresas de varejo de segunda linha no Brasil estão com valuation superior à Apple. E eu não conheço nenhum produto de consumo mais desejável do que um iPhone. Só para se dar um exemplo, tá? Tem outros temas que a gente procura, que é software, por exemplo, tem a Microsoft. Na China, a gente está investindo mais em e-commerce, como a Alibaba. Você até falou de Visa e Mastercard. Hoje, também é interessante. Eu estou falando esses nomes aqui, não dá para seguir exatamente esses nomes. São coisas que a gente persegue. Mastercard, por exemplo, a gente não gostou tanto do resultado, a gente saiu até do papel. A gente concentrou em Visa. Visa pega uma recuperação do consumo, é uma empresa de tecnologia, que adquiriu várias fintechs, mas na parte de cartões ela está pegando, tem uma exposição muito grande na Europa e está pegando essa recuperação, onde a segunda onda está melhor na Europa do que nos Estados Unidos. Então, o varejo lá está surpreendendo positivamente, consequentemente, o uso de papel moeda diminuiu, até pelo advento do e-commerce, a Visa está sobremaneira alavancando, tá? Outros temas, então, os temas principais são 5G, tem temas também de computação quântica, algumas empresas que a gente persegue, aí a gente faz algumas coisas em índice, mas tem empresas como a Corvo que a gente persegue há muito tempo uma compra, Microsoft, e tem a Amazon. A Amazon também é interessante, Marielle, olha como é que a gente tem disciplina de preço. A última vez que eu tive a Amazon foi nos anos 2000. Nunca passou no valuation para eu conseguir comprar, porque ela sempre foi uma empresa muito premium. E agora, com a pandemia, no começo ela caiu antes de voltar a subir. E a gente conseguiu voltar a comprar. Isso também não é para você acertar todas, esse não é o jogo, porque a Apple vem subindo mais que a Amazon recentemente, mas gerou uma oportunidade, tá? Então, lá fora são esses temas principais: 5G, computação quântica, software e e-commerce. Aqui no Brasil, você tem mais dos players de e-commerce, você tem Magazine Luiza, mas você tem ótimas empresas que a gente acha que vai continuar subindo, que a gente persegue, como o B2W, Lojas Americanas, e também a própria Via Varejo, que está numa transformação tecnológica. E a gente gosta muito das plataformas de investimento, como XP, como BTG, e gosta muito das bolsas de negociação como B3. Tá? Então, o conceito de tecnologia engloba isso. A gente não gosta dos bancões porque não passa na nossa filosofia. Os bancos não têm crescimento de lucro já há 2 anos. Se eu fosse dar um exemplo, nos últimos 10 anos, o MSCI Index de bancos, que são todas as empresas, que é a maior coletora de gestores do mundo, que é a MSCI, que dá os principais índices, em todos os mercados emergentes, não só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também não cresce o lucro nos últimos 10 anos. A alta das empresas de bancos no mundo foi praticamente zero, tá? Foi 3% atualizado. Então, o setor está estagnado. Aqui no Brasil, estão tendo uma queda muito grande de lucro, mas já não iam ter lucro esse ano. Ano que vem vão ter um lucro talvez pela base baixa, mas se você olhar no horizonte de 3 anos, não vão ter lucro, tá? Crescimento de lucro. Então, não é a nossa filosofia. Né? A gente está aqui para sempre, quando investe, ganhar no mínimo 15%. Né? Normalmente, buscar 30%. Então, a gente não é investível um dinheiro que a gente vai ficar parado. O tempo de carrego, que a gente chama, você vai perdendo tempo. Então, a gente tem procurado muito isso. Outras teses no Brasil que a gente persegue é o utilities, que é o setor elétrico e saneamento, basicamente. Tem opcionalidade de privatização, como a Eletrobras e saneamento. Tem empresas muito premium, como Equatorial, como SESP, como Neoenergia, que a gente gosta bastante. A gente gosta das empresas de saúde, principalmente as integradas. A Intermédica, que é a empresa mais premium, a gente conseguiu. Caiu durante a pandemia, a gente conseguiu comprar, a gente tinha, mas não conseguia mais passar nosso período de valor, a gente conseguiu voltar a comprar. E outro tema que a gente gosta são as empresas com uma vantagem comparativa brasileira, que são empresas globais. Então, tem a Gerdau, que é uma empresa também com atuação nos Estados Unidos, principalmente um pouco na Europa. Você tem a Natura, que é uma empresa que está fazendo consolidação
no mundo inteiro, comprou a Avon e comprou a The Body Shop. Então, são empresas brasileiras. Tem a VEG na parte de motores, então são empresas brasileiras com uma vantagem comparativa global. Tá. E o setor de saúde, eu vi que tu falou do setor de saúde, eu queria que tu desenvolvesse um pouco mais o setor de saúde e até fazendo uma analogia, vocês não estão no setor de educação, né? Isso. E como no Brasil a penetração do setor de saúde e educação privado ainda é baixa em relação a toda a população, eu queria entender um pouco do racional de vocês estarem em saúde e não estarem em educação, já que possivelmente ambos os setores têm aí uma demanda reprimida que poderia ser, que eles podem atender. Tá bom. Vamos lá. Saúde é um tema global, tá? No mundo inteiro, a inflação de saúde é muito superior à inflação. É próxima de 10%, por exemplo, nos Estados Unidos, com inflação praticamente zero nos Estados Unidos, próxima de 2%, tá? Então, as novas tecnologias médicas têm feito continuamente uma produtividade e uma valorização. Então, eu te dou um exemplo. A United Health, que é dona da Amil aqui no Brasil, que é a maior empresa de saúde do mundo nos Estados Unidos, é uma das melhores performances da Bolsa Americana e, continuamente, ela tem aumentado a receita mais de 15% ao ano, porque tem o fator quanto, né, quanto que ela aumenta por preço e quanto que ela consegue de novas vidas. Tá? No Brasil, particularmente, você ainda tem o advento do SUS, que tem uma camada da população que não é bem atendida, e chegaram realmente as empresas integradas com os hospitais, que conseguem controlar melhor os custos, oferecendo planos de saúde a 200, 300, 400 reais, que são planos acessíveis mesmo à classe média baixa. Tá? Então, essas empresas estão dominando fortemente o mercado, comparada a outros planos de saúde. É interessante, né, que o OCAN se restringir ao simples e essencial, né? Você vê os fatores que você gerencia. A pandemia, que é um fator não gerenciável por nós, mas a gente consegue avaliar que ela beneficia também o setor de saúde. A preocupação das pessoas com investimento em saúde, tanto público quanto privado, aumentou ainda mais. Então, é um fenômeno mundial também, no mundo e no Brasil, que você vai aumentar. Tá? Então, essas empresas estão ganhando market share, estão consolidando, estão comprando diversos hospitais, são super profissionais, tem um alinhamento enorme com minoritários, então é algo transformacional que está acontecendo no mundo e particularmente no Brasil, tá? Que ainda tem o evento do SUS que atende mais e como é importante o valor do ticket, né? O valor de entrada que agora é acessível. Setor de educação, você citou também que é essencial, eu gostaria realmente, eu dou uma importância enorme, a minha vida inteira eu passei estudando, pagando curso, dando curso agora, mas eu gostaria realmente que o brasileiro desse um valor maior para a educação. Mas o que acontece, e é interessante, tá? A OCAN ganhou muito dinheiro com o setor de educação. A gente teve uma contribuição, quando estava no movimento do FIES, que você tinha subsídio para as escolas particulares, o setor foi estelar. Você tinha claramente um setor favorável, crescendo vagas presenciais. O que acontece é que o FIES acabou, então eles ainda estão se havendo um pouco com um legado, ou seja, perderam esses clientes. As empresas, ainda para não perder os clientes do FIES, fizeram um financiamento. Elas esperavam que a inadimplência ia ser próxima de 50%, está sendo superior a isso. Então, estão se havendo também com o final do FIES e o problema dos empréstimos. Além disso, grande parte das empresas tinha grande parte da sua receita nos alunos presenciais. Quando você recentemente está tendo um fenômeno, é que as aulas do ensino à distância têm crescido sobremaneira. E a pandemia, claro, intensificou isso. Então, um estudante que pagava numa faculdade 1.250, por exemplo, ele consegue se formar no mesmo curso pagando R$250 no ensino à distância. Então, é o que a gente chama de downgrade, né? Está baixando o nível das receitas dessas empresas. Então, o que acontece no setor de educação, estou falando todo esse preâmbulo aqui no Brasil, é que atualmente as empresas não conseguem crescer a geração de caixa também mais que 10% ao ano, por todos esses fenômenos que eu estou te falando. Então, podem ficar baratas, mas assim, não são elegíveis
para nosso investimento atualmente. Ah, entendi. Não, a analogia que eu quis fazer o racional era até, ia colocar um gancho, mas você já falou que o ensino à distância, por ser mais barato, na verdade propiciaria mais pessoas usufruírem da educação mais barata, aumentando, né, ali o número de alunos, do que os alunos desistindo do curso presencial e indo para o online, o movimento Não, inverso. realmente, o ensino à distância está tendo, também você não consegue aumentar brutalmente, porque você tem que aprovar polo, você tem algumas certas restrições do Ministério da Educação, mas realmente o crescimento de ensino à distância está mais de 20%, isso é muito bom para as empresas. Só Sim. que também está tendo um efeito de saída do presencial em que você tinha uma margem maior. Então, net você está meio que compensando uma coisa com outra e não conseguindo ter crescimento de lucro. Empata e não gera esse crescimento. Mas aí tu falou em relação ao brasileiro, e até só para finalizar também esse assunto que a gente está. É uma dúvida mesmo. Então, o brasileiro, você acha que se for para escolher entre saúde e educação, no contexto atual, com um orçamento limitado, ele vai escolher saúde, ele vai escolher um plano de saúde e não uma educação privada, seja fundamental ou... O que eu acho que o brasileiro vai escolher mais, ele com uma restrição orçamentária, ele vai escolher um plano de saúde mais barato, que favorece as empresas integradas, que eu te falei como intermédio, e ele vai escolher um ensino à distância, que favorece as empresas de educação, mas com uma margem muito menor do que o presencial. Sim, entendido. Muito bom. Vamos mudar um pouquinho de assunto também, daqui a pouco a gente já finaliza. Queria entender também a visão de vocês para juros. Ontem o Copom reduziu a taxa Selic, foi para 2% ao ano. Eu anotei aqui, o relatório Focus já considera 3% no ano que vem, e em 2022 está em 5%. Eu queria saber o que é a visão de vocês. Vocês acham que é sustentável uma taxa de juros mais baixa no Brasil, não no mundo, por um longo, uma Selic mesmo, não curva de juros futuras, baixa por um tempo maior? O que é a minha pergunta? Será que o Focus está dando 5% ao ano em 2023? Será que não pode estar 3% ao ano, 4%? Qual é a visão de vocês sobre isso? Tá. Mais importante do que eu acho que o Banco Central, como ele se comunicou ontem, né? Então, ele não só baixou para 2%, como ele fala que se as variáveis forem a favor dele, principalmente a inflação, as expectativas de inflação, ele poderia fazer uma queda adicional, tá? Quedas adicionais, tá? Ainda com mais cerimônia do que foi esse 0,25 que ele vem fazendo a cada bimestre, a cada reunião do cupom, mas ele poderia fazer. Então, me parece que ele quer cair, né? O mundo, e isso é o que está em voga no mundo, né? O mundo inteiro está fazendo estímulos, isso é absolutamente novo no Brasil, a gente nunca viu juros nesses níveis, mas o mundo inteiro está fazendo juros. Então, eu te dou um exemplo. Os Estados Unidos, o juro real, né, que é o juro menos a inflação, está menos 1%. E eles aceitam que esse juro real vá até para menos 3% para impulsionar a economia no curto prazo. Então, a gente está aplicado nos juros americanos, mesmo eles estando extremamente baixos. Tá? No Brasil, então ele aceita isso, e mais do que isso, ele também fez algo novo nessa comunicação da última decisão do cupom. Ele deu um guidance, ele deu uma projeção, que ele não só ele pode baixar, como ele acha que os juros ficarão baixos, ele só vai subir se as projeções também de inflação se aproximarem da meta. E estão muito abaixo da meta. Né? O Brasil, essa inflação, esse ano, a meta está convergindo no tempo para 3%, até no curto prazo é acima de 3%, mas a inflação está próxima de 2%. Então, ele tem uma margem de segurança enorme. Então, em outras palavras, ele quer cair e não quer subir. Então, o mercado, inclusive, fez um fechamento forte hoje que ele interpretou que talvez não tenham essas altas ano que vem. Claro que vai ter que carregar algum prêmio por risco, mas o que o foco está falando são os economistas, não é o que está na curva. A curva dá bem menos. Tá? Então, as curvas caíram hoje quase 5%, né? 2023, eu estava vendo 4,80%. Se os mercados continuarem favoráveis, eu acho que ele não sobe os juros do ano que vem. Agora, a gente prefere a posição em bolsa atualmente do que em juros. Por quê?
Porque os emergentes, em geral, fizeram fortes estímulos dada essa pandemia, e alguns deles que têm uma situação fiscal mais delicada, como Turquia, estão tendo questionamento em cima da sua dívida. Inclusive, fez uma forte desvalorização da moeda. Outro país que tem uma questão fiscal mais forte, que é a África do Sul, também está tendo uma desvalorização. A Argentina está numa renegociação da dívida. Então, os emergentes estão um pouco nesse capítulo agora. O Brasil, ele aumentou sobremaneira a dívida nas medidas emergenciais e ainda não conseguiu equacionar como é que ele para essas emergenciais. Então, tem um questionamento de risco fiscal em relação a isso. A gente na Alcança, até que ao final do dia, vai ter que fazer ainda um pouco de ajuda emergencial até o final do ano, você vai ter ainda algum custo, ou, por exemplo, fazer o Renda Brasil, mas a gente acha até que, por exemplo, a reforma tributária já prevê algum tipo de aumento de imposto, né? Então, para compensar um pouco isso. Então, o meu ponto é o seguinte, do ponto de vista que se você tiver um questionamento fiscal, aqui o Brasil vai passar uma crise. Não estou falando que seja provável, mas a probabilidade disso não é desprezível. E aí nos juros você vai estar, como o juros está muito baixo, você vai ter um movimento sobremaneira maior. Então já está precificado. Que não vale a pena, então. Já está precificado mais queda e baixo prêmio dos juros, porque ele está se comunicando que deve ficar baixo por mais tempo. Na Bolsa, a gente tem instrumentos de liquidez, assim, que sempre gera alfa. Então, a gente pode proteger com derivativos. A gente normalmente defende com um índice otimizado. O que é o índice otimizado? A gente vende o índice, a gente neutraliza o que a gente não quer estar vendido. O índice são 77 papéis agora. A gente neutraliza os papéis que a gente não quer estar vendido, por exemplo. É grande parte do nosso short no Brasil. Você não quer estar comprado, tu diz. Exatamente. Você está comprado, por exemplo, num papel, por exemplo, no Magazine Luiza, eu vou vender um índice otimizado. Eu vou vender o índice e vou neutralizar os papéis que eu não quero estar vendido. Então, na Bolsa você tem uma dinâmica de você conseguir sempre gerar valor. No DI você está comprado ou está vendido. Né? Você pode operar algumas coisas na curva. Então, mais do que eu acho, é o que o Banco Central se comunicou. Eu acho que do ponto de vista de gestão de risco ele está sendo algo agressivo, mas o mundo não está fazendo isso. O Chile, por exemplo, deu um guidance de 2 anos à frente que o juro deve se manter em 0,5%. E o juro real lá está muito negativo. Só que o Brasil tem esse risco fiscal que ele tem que ajustar. Então, sobre esse ponto de vista da gestão de risco, eu acho que ele está sendo algo agressivo nesses movimentos finais, mas se o mundo se comportar bem, se o mundo for convergente, a gente acha que tem uma grande probabilidade disso, ele vai passar bem e vai se apresentar o cenário correto. Mas, de novo, se também não for, os juros vai subir sobremaneira. E aí, eu acho que é melhor você estar em bolsa e saber proteger isso, fazer uma carteira que a gente chama de long, que é comprado, com short, que é vendido, equilibrada, que você vai ter uma relação de risco-retorno melhor. Muito bacana, faz bastante sentido. E como a gente começou a falar de Brasil agora, e até desse risco fiscal, essa associação com outros países emergentes, a gente viu muito dinheiro estrangeiro saindo do Brasil, né? Você acha, então, que num curto período de tempo, enquanto a gente não tiver uma situação um pouco mais concreta de reformas, fiscal, o gringo não volta para o Brasil? Eu acho que o gringo não vai voltar para o Brasil, tá? Por quê? Tipo, nunca. Não, esse ano, tá? Eu vou te dar algumas explicações, tá? Primeiro, porque está tendo uma criação de valor enorme em tecnologia. E isso está mais efervescente nos Estados Unidos, Israel e China. Isso é transformacional. Então, ele quer pegar esse movimento, e esse movimento tem empresas fantásticas no Brasil, mas esse movimento é mais forte nos países. Então, eles têm uma alocação muito mais local, assim, de escolher os países. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o Brasil não está tendo um crescimento forte. Então, o crescimento que o Brasil tem conseguido fazer é 1%. Esse ano vai ter uma recessão forte. Para o estrangeiro que não conhece as empresas no detalhe, para ele entra primeiro no país e diz assim, tem um crescimento grande, a China cresce mais de 6%, os Estados Unidos cresce mais que 2%, então primeiro eu vou investir nesses países que estão com um crescimento superior e eu tenho um círculo de competência maior, porque o investidor americano ele conhece muito investidor
muito as empresas americanas. O chinês conhece muitas empresas chinesas. Então, ele prefere investir aonde ele conhece. O segundo ponto é esse. Terceiro ponto. O Brasil não tem uma percepção, até exagerada, mas não tem uma boa percepção de ESG, ambiental, social e governança. Então, isso também é uma condição sine qua non para um fluxo estrangeiro. Tá? Então, acho que enquanto o Brasil não fizer um protocolo e se comunicar bem com a comunidade internacional sobre isso, você não deve ter um fluxo mais relevante. Tá? Dito isso tudo, o Brasil é um país continental com muitas oportunidades. Né? Então, para gerar alfa, para mim, e até o ponto que o estrangeiro está até na margem, saindo do Brasil, me gera oportunidades incríveis, né? Porque tem empresas boas, empresas que crescem no Brasil, empresas piores, empresas que não estão crescendo. Então, nesse relativo, é muito favorável. Então, hoje eu consigo cativar investidores estrangeiros, principalmente nesse jogo que nós sabemos fazer de alfa, de jogo relativo, não de jogo, talvez, puramente direcional. Mas eu acho que eles estão errados, tá? A percepção dele está errada. Então, faz parte também do meu processo decisório ter um desvio de percepção. Tá? Então, isso seria a questão, basicamente, do estrangeiro. Agora, o último ponto o fluxo que você vai ter de pessoas físicas não satisfeitas com a renda fixa e de institucionais vai ser muito maior do que a saída do estrangeiro. Já está sendo. Tá? A poupança de institucionais e das pessoas físicas no Brasil por exemplo, a participação de renda variável, de bolsa. Então, eu acho que isso mais do que vai compensar a saída ou não entrada, pelo menos, de estrangeiros no Brasil. Sim, o fluxo não, eu acho até que é um fluxo não só gerado pela redução das taxas da renda fixa, mas também pelo acesso à informação, né? As pessoas em casa, o acesso a investimento, poder investir em bolsa, redes sociais, estão ampliando muito esse acesso. Né? Então, Marielle, deixa eu só falar uma coisa que é importante, que eu estou vendo que estão perguntando, vou fazer o seu papel, se você me permite. O retorno absoluto fecha dia 14 de agosto. Muita gente está olhando para aplicar, então tem mais um prazo. A gente abriu por um mês a pedidos. A gente abriu porque a gente está muito animado, porque a gente tem conseguido expandir, tem havido várias oportunidades de investimento. Como ela já elogiou, a performance tem sido muito consistente em todos os meses da pandemia, tem sido positivo. Então, no ponto de vista de retorno risco, a gente foi eleito o melhor fundo. Então, essa janela vai ter dia 14. Eu gostaria muito que quem estiver ouvindo pudesse aproveitar. Agora, todos os fundos da Elcan, a gente só tem uma estratégia, só muda o nível de risco, como eu expliquei. Tem o Equity Hedge, que é metade de risco. Tem o Long Bias, que eu acho que é um produto excepcional, que é para render IPCA mais 12% acima da inflação. Então, tem vários produtos excepcionais. Cada um só tem uma estratégia, ou seja, todos eles estão rendendo proporcionalmente tão bem quanto o risco que eles correm. Não, e falando do retorno absoluto, é bom aproveitar essa janela mesmo, porque a gente não sabe quando que vai voltar essa oportunidade. Foi uma janela de um mês, né, de 14 de julho a 14 de agosto, que vai fechar. Esse fundo ele fica bastante fechado também no mercado, né? Não é tão fácil pegar aberto. E realmente é excelente. Gostamos muito aqui na casa. A Elcan é uma das gestoras que mais tem patrimônio de clientes aqui na Hold, inclusive. Ótimo. Obrigado, eu agradeço a confiança. Tá nas tops aqui. Então, para encerrar agora, a gente já está aí em 55 minutos de lives. Eu tinha várias outras perguntas, mas enfim, vamos ter que deixar para a próxima. Aí, faz um ping-pong rápido, faz um ping-pong. Vamos aproveitar os últimos 5 minutos. Métodos quantitativos, vocês já usam? Porque tu falou muito de métodos quantitativos. Já usamos. E da mesma forma que a última fronteira da Elcan foi investimento internacional, agora a grande fronteira que a gente está desenvolvendo é método quantitativo. Vai ser fundamental. A gente casa isso sempre com análise fundamentalista. Tá? A gente também só investe o que a gente conhece bem e faz uma análise fundamentalista. Mas é uma tendência global inexorável. Tá, outra rapidinho, que simples, eu não estou falando de alavancagem e de risco, mas estratégias simples com opções, por exemplo, financiamento com venda de call, com uma proteção para put, vocês usam estratégias simples para claro. Para nunca vendemos opção a descoberto, a gente nunca faz
de modo que a gente possa perder desproporcionalmente o dinheiro, né? Mais do que a gente colocou. Então, a gente sempre faz coberta com o próprio ativo. Mas a gente tem estratégia em todos os mercados. A gente usa derivativos desde índice até opções. Também a gente tem uma vantagem na Ucam, que além dos gestores terem mais de 10 anos de experiência como gestores de ativos, em asset, né, em gestoras, todos nós trabalhamos juntos na tesouraria do Pactual, que era reconhecida como a melhor tesouraria de banco de investimento, né, foi a história mais feliz de banco de investimento no Brasil, e a gente dava preço para esse mercado de opções, né, como tesouraria. Então, a gente domina bem essa tecnologia e domina como também extrair valor desse mercado. Ah, muito bacana. São operações em que as pessoas, está chegando mais nas pessoas físicas, elas estão fazendo mais esse tipo de operações, assim, com derivativos mais simples. Isso. E agora, por fim, para finalizar, eu fiquei muito feliz quando eu estava vendo, estava pegando informações ali do Ocam, as cartas e tal. Eu vi que um livro que tu gosta muito, que indica, é A Revolta de Atlas. Eu fiquei bem feliz porque eu acabei ele agora há pouco. Eu queria só, para finalizar aí, que tu dissesse por que tu acha que é bacana as pessoas lerem. E já dando uma informação também, que tu já falou que A Revolta de Atlas, ele faz parte da formação do norte-americano, né? Isso. Ele é o segundo livro mais lido nos Estados Unidos depois da Bíblia. E é curioso que aqui no Brasil ele não é um livro muito difundido, assim, não faz parte da nossa formação. Então eu queria que tu falasse um pouco aí do livro, já para finalizar. A Ayn Rand, que é a autora, né, é uma das principais pensadoras liberais do mundo, né, da escola liberal. Esse livro é interessante porque ele foi escrito durante 12 anos. E todo sábado tinha um grupo que fazia uma revisão, e um dos que fazia essa revisão é o Alan Greenspan, que também é um icônico presidente do Banco Central Americano. Eu concordo com você. No Brasil ele não é falado, ele antes, na mentalidade antiliberal que você era dominante no Brasil, ele era quase proibido, né? E era um livro que era para dar na escola. Sinceramente, também acho que na escola deveria ensinar o Capital do Karl Marx, para você ver os aspectos positivos e negativos. O Karl Marx foi um grande pensador, eu não considero ele um grande economista porque não deu certo o comunismo, mas assim, são grandes pensadores, né? Então isso deveria ser fundamental. O que eu acho legal na Revolta de Atlas é que ela ensina, mais do que investimento, qual é a filosofia de vida realmente das pessoas vencedoras. Então, elas não se vitimizam, elas dão valor ao dinheiro, elas são meritocráticas, elas são inovadoras, nada sobrepõe isso. Mostra como é que um Estado menor é muito mais eficiente, que o Estado é o grande antagonista realmente dos grandes empreendedores. Então, uma discussão que continuamente tem que ver aqui no Brasil. Então, do ponto de vista... E é um estudo também antropológico, né? Quando você vai se deparar com vários personagens que você vai encontrar na sua vida ali. Então, acho que você leu, é um livro grande, as pessoas se assustam, na verdade são 3 livros de um só, mas é um livro extremamente prazeroso, porque ela não desperdiça a palavra, ela era roteirista de cinema, né? Então, ela não desperdiça a palavra, todos os personagens que você vai ver na sua vida, e você vai ver várias armadilhas que também você se depara na vida e investimentos que não são para ser deparados. Então, eu falei que ia responder rápido. A Ucam sempre lê um livro e eu escrevi essa carta, até porque eu acho que é um livro sintomático. Outro livro que toda a Ucam está lendo agora é Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee, que é fundamental para entender o que está acontecendo na China e nos Estados Unidos atualmente. Ah, tá anotado esse, então. Esse eu não conheço. Então, Duda, muito obrigada. Adorei a conversa contigo. Obrigada pelo teu tempo. E até a próxima. Então, ficamos assim. Tá bom, Marielle. Bom, queria agradecer. Sorte, saúde e sucesso a todos que ouviram a gente. Muito obrigada, Rose. Ah, isso é uma coisa, eu vi ali uma pessoa falando a live fica gravada, viu? Vai pro nosso canal no YouTube e pro IGTV, tá bom? Para quem tinha uma pessoa ali falando. Então, obrigada, um beijo e tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.